Ele vem logo após o livro de Josué. E nós vamos trazer várias mensagens. Vocês vão conhecer a história de alguns juízes, o que eles fizeram de certo, fizeram de errado, o que Deus fez com eles, através deles. Tudo você vai aprender. E toda a história desse livro, ela tem aplicação para a igreja de Cristo hoje. Não tem uma mensagem da Bíblia que seja para as pessoas do passado ou para aquelas do futuro. São mensagens para nós hoje. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que de todas as mensagens que eu vou trazer neste livro, a de hoje, muito provavelmente, é a mais importante. Porque eu vou resumir a história do livro hoje para vocês. Então, de todas as mensagens que vamos trazer nesse livro de Juízes, provavelmente a de hoje é a mais importante. Eu espero que seja, que você entenda o que Deus quer falar para você nessa noite. Vamos lá. A passagem é capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 6 e nós vamos até o 23. Você fica sentado mesmo. É uma leitura um pouco longa, mas não desanime, fique firme aí, porque certamente o Senhor vai falar conosco nesta noite. Versículo 6 diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Detalhe, eu estou lendo na NVI, que é conhecida como Nova Versão Internacional, mas acompanhe aí. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astrote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande era a angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados
e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram seus pais antepassados. O Senhor havia prometido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Vamos orar. Pai Santo e querido, nós pedimos ao Senhor que esse texto possa vir aos nossos corações, ele possa ser trazido pelo Teu Espírito Santo a esta pregação, aos nossos corações, aos nossos ouvidos, nesta noite, para a glória do Senhor, para o louvor do Teu santo nome e para a edificação da Tua igreja e a conversão dos perdidos. Fala conosco, que o Senhor seja gracioso para conosco mais uma noite e mais um culto. No bendito nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, amados e amadas, amigos e amigas, este livro de Juízes, ele dá a transição da geração de Josué, que segundo a Bíblia, uma geração fiel, porque tinha um líder fiel, uma geração obediente, uma geração que se submeteu a Deus, uma geração que experimentou muitas vitórias da parte do Senhor, muitas vitórias. Josué derrotou vários reis, destruiu várias nações, e aquela geração testemunhou as vitórias que Deus deu para Israel. Mas o texto diz que depois que Josué morreu, depois que aquela geração morreu, emergiu uma nova geração. Surgem os filhos daquela geração. E o texto é bem claro quando ele diz que e aquela geração que surgiu era uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não conhecia as leis de Deus, não conhecia a vontade de Deus e nem tampouco aquilo que Deus operou no meio do seu povo, as maravilhas que Deus operou na vida dos seus antepassados. E pelo fato dessa geração não conhecer o Senhor, qual foi o resultado dela? O que foi que essa geração fez ou começou a fazer? Começou a se voltar para os ídolos, começou a se voltar para Baal, começou a se voltar para Astarote, que era a esposa de Baal, digamos assim. Ou seja, começou a adorar outras coisas, a não ser Deus. Voltou as costas para Deus. Mas a Bíblia diz, nesse texto que eu li com os irmãos, que na misericórdia de Deus, depois que Josué morreu, ele levantou os juízes. Por quê? À medida que o povo de Israel adorava os ídolos, os seus inimigos os venciam, os derrotavam. Ou seja, eles não experimentavam vitórias na sua vida, no seu caminhar. Mas o Senhor era tão misericordioso que a Bíblia diz aqui, e a gente vai ver no livro de Juízes daqui para frente, que quando o povo clamava, o povo, Senhor, estamos perdidos, estamos sendo atacados, não estamos prosperando. Aí Deus levantava um juiz, e Deus era misericordioso com esse juiz, e Deus abençoava e livrava o povo. Mas quando o juiz morria, o povo voltava-se para os deuses de novo. Aí Deus levantava outro juiz. Você vai conhecê-lo se você voltar aqui semana que vem e as próximas que virão. Deus levantava o juiz. Aí o povo, obrigado, Senhor. Aí quando o juiz morria, aí o povo se voltava contra Deus de novo. E vejam como é que termina esse livro aqui. Vai para o último versículo do livro de Juízes, 21, 25. 21, 25, olha lá, o último versículo.
Diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou seja, em algumas versões, cada um fazia o que lhe parecia mais reto. Ou seja, amados, nós tínhamos aqui uma geração que vivia segundo as suas próprias vontades. A verdade aqui é que essa geração era uma geração que no fundo não queria obedecer a Deus, não queria servir ao Senhor, não queria se submeter à sua vontade, mas o que eles queriam mesmo é fazer aquilo que lhe parecia mais reto. Estão me entendendo? Estão entendendo? O maior problema dessa geração, dessa aqui, é que ela rejeitava o conhecimento do Senhor e por isso acabava voltando-se para os ídolos e para sua própria vontade. Esta atitude, porém, só fazia provocar a ira do Senhor. Essa é a história que fica aqui no livro de Juízes. Uma geração que, por não ter sido discipulada, por não ter sido acompanhada, por não ter sido, por não ter aceitado a palavra de Deus, tornou-se uma geração onde só buscava Deus nas horas da necessidade, só buscava Deus na hora do apego, só buscavam a Deus na hora que as coisas não iam bem, mas quando as coisas estavam bem, eles voltavam para dentro de si mesmo. Para que eu quero Deus se os meus problemas já foram resolvidos? E isso provocava a ira do Senhor. E aí, amados, tem um texto em Provérbios que não foi escrito para essa geração de Josué, mas cai muito bem para ela. Vai para lá e cai muito bem para nós também ainda hoje. Vai para Provérbios, no capítulo 1, por favor. Provérbios, no capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. A partir do verso 22. Capítulo 1, a partir do verso 22. Presta atenção como esse texto se encaixa na mensagem dessa noite. A partir do verso 22 diz assim: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Amém, irmão? Amém. Entendeu aqui? É claro. Aceite a minha repreensão. Aceite o meu conselho. Aceite
vou aceitar não. Você escarnece da vontade do Senhor? Tá bom. Colha da sua própria vontade. Esta era uma mensagem que aquela geração precisava ouvir. E por que não dizer, é uma mensagem em que nós precisamos ouvir. Amados, o Novo Testamento também fala de uma geração que virá, uma geração que desprezará a Deus completamente, seguindo o seu próprio caminho egoísta. Vou repetir. O Novo Testamento fala de uma geração que virá. Eu vou ler o texto e você vai discernir se ela virá ou se ela já veio. Essa geração desprezará completamente a Deus, seguindo o seu próprio caminho egoísta. E para abrir a profecia do Novo Testamento, eu abro com Judas. Ele disse assim: olha, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Isso é muito importante. Você tem que levar isso na sua casa, no seu coração. Judas diz: no último tempo, perto do fim, a igreja, o povo de Deus, seria contaminado por escarnecedores que estariam preocupados tão somente com o seu umbigo. Tão somente com o seu umbigo. Como máquina. As características dessa geração estão descritas de maneira bem clara, muito clara, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E é para lá que nós vamos agora, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3. Abre lá, por favor. Veja a descrição desta geração profetizada pela Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1, acompanhe aí, por favor. O texto diz assim: saiba disto, no caso Paulo dizendo para Timóteo, saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Os homens quer dizer, as pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se dessas pessoas, disse o apóstolo Paulo para Timóteo, mas ele continua: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Gênesis e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, ou seja, Gênesis e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Nós temos aqui a descrição dessa geração apóstola.